Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa e na aula de hoje vamos trabalhar algumas regras de concordância verbal. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Na aula de hoje vamos trabalhar algumas regras e vamos continuar na próxima aula. Então vamos lá? Primeiramente, o que é a concordância verbal? A concordância verbal é uma relação de harmonia entre o verbo e o sujeito da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito. Essa é a primeira regra de concordância verbal. O verbo nunca pode deixar de estabelecer a concordância com o sujeito. Ou seja, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Essa é a primeira regra de concordância, tá? O verbo sempre vai concordar com o sujeito da frase. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando a gente trabalha com concordância verbal, nós temos primeiramente que encontrar o sujeito da frase, verificar se esse sujeito está no singular ou no plural, para depois estabelecer a concordância. E como é que eu faço para encontrar o sujeito da frase? Eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem é o verbo. Vamos lá. Primeira frase. A pesquisa mostrou dados negativos. Quem mostrou dados negativos? Vem a resposta. A pesquisa. A pesquisa é o sujeito da frase. O sujeito da frase está no singular ou está no plural? Está no singular. Então, se o sujeito está no singular, o verbo mostrar também fica no singular, ou seja, a pesquisa mostrou. Próxima frase. A Polícia Civil participou de um protesto. Para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem? Quem participou de um protesto? Logo vem a resposta, a Polícia Civil. A Polícia Civil é o sujeito. O sujeito está no singular ou ele está no plural? Ele está no singular. Então, consequentemente, o verbo participar vai concordar com o sujeito e também fica no singular. Então, a polícia participou. Próxima frase. Os acidentes domésticos aumentaram. Quem aumentou? Os acidentes domésticos. Os acidentes domésticos é o sujeito da frase. O sujeito está no singular ou está no plural? Os acidentes domésticos. Então, está no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Concordando com quem? Concordando com o sujeito. Então, a frase fica: os acidentes domésticos aumentaram. O verbo também fica no plural para concordar com o sujeito. Percebam que nessas frases, o sujeito ele apareceu sempre no começo da frase, né? Ou seja, é a ordem direta da frase, quando o sujeito aparece logo no começo da frase. Porém, tá? Há algumas frases que o sujeito ele pode aparecer no meio ou no final da frase. É o que nós chamamos de ordem inversa da frase. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Primeiramente, eu vou ter que encontrar o sujeito, verificar se o sujeito está no singular ou no plural, para estabelecer a concordância com o verbo. E como é que eu faço para encontrar o sujeito? Fazer a pergunta quem? Vamos lá? Começaram as confusões. Então, eu pergunto para encontrar o sujeito. Quem começou? As confusões. As confusões é o sujeito da frase. O sujeito da frase está no singular ou está no plural? Está no plural. As confusões. Então, o verbo também vai ficar no plural concordando com o sujeito. Então, o verbo começar fica no plural. Começaram as confusões, porque ele vai concordar com o sujeito. Próxima frase. Ocorreram muitos acidentes. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu faço a pergunta quem é o verbo. Quem ocorreu? Logo vem a resposta. Muitos acidentes. Muitos acidentes é o sujeito da frase. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Ou seja, ocorreram. Próxima frase. Chegaram muitas novidades. Quem chegou? Muitas novidades. Muitas novidades é o sujeito da frase. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Muitas novidades. Então, se o sujeito está no plural, o verbo
vai para o plural. Chegaram. Percebam que nessas três frases, o sujeito apareceu no final da frase. Ainda assim, eu realizei a concordância do verbo com os sujeitos da frase, tá? Percebam, a primeira regra de concordância, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Vamos para a próxima regra, tá? Vamos complicar um pouquinho agora, tá? Essa é a regra do sujeito composto. O que é um sujeito composto? É aquele que tem dois ou mais núcleos. Como é a regra de concordância desse sujeito composto? Nós teremos que observar se o sujeito ele aparece antes ou depois do verbo. Vamos lá. Se o sujeito aparecer antes do verbo, tá? Se o sujeito composto aparecer antes do verbo, o verbo vai para o plural. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver essa frase, ó. Médicos e enfermeiros protestaram. Percebam, quem protestou? Médicos e enfermeiros. Percebam que são dois núcleos, médicos e enfermeiros. É um sujeito composto. Nós vamos ter que observar o seguinte, esse sujeito composto, ele vem antes ou depois do verbo? Ele vem antes. Quando o sujeito composto, ele vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. Ou seja, médicos e enfermeiros protestaram. Vamos ver o outro exemplo abaixo. Professores e alunos fazem greve. Professores e alunos, sujeito composto. Sujeito composto está antes ou depois do verbo? Ele está antes do verbo. Então, quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo vai para o plural. Fazem. Sujeito composto, mais uma vez, vocês vão observar se o sujeito composto está antes ou depois do verbo. Se o sujeito composto estiver antes do verbo, como acontece nessas duas frases, o verbo vai para o plural. Aí vocês podem me perguntar, e se o sujeito vier depois do verbo? É o que nós vamos ver agora. Se o sujeito composto ele aparecer depois do verbo, serão aceitas duas concordâncias. O verbo pode ficar no singular ou no plural. As duas formas estarão corretas. Vamos ver aqui nessa frase. Protestaram médicos e enfermeiros. Quem é o sujeito composto? Médicos e enfermeiros. Esse sujeito composto, ele está antes ou depois do verbo? Ele está depois do verbo. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, são admitidas duas concordâncias. Ou o verbo pode ficar no plural, protestaram médicos e enfermeiros, ou então o verbo também pode ficar no singular. Protestou médicos e enfermeiros. As duas formas estão corretas. As duas formas são aceitas. Vamos ver outro exemplo, tá? Faltam emprego e moradia. Onde está o sujeito composto? Ó, sujeito composto, emprego e moradia. Esse sujeito composto está antes ou depois do verbo? Ele está depois do verbo. Percebam que o verbo faltar, ó, aparece aqui no início da frase e no final da frase aparece o sujeito composto. Quando o sujeito composto aparece no final, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, são admitidas duas concordâncias. Ou o verbo pode ficar no singular, ou ele pode ficar no plural. As duas formas estão corretas. Faltam emprego e moradia, ou então no singular. Falta emprego e moradia. As duas formas estão corretas. Vamos para a próxima regra. A próxima regra é a regra do sujeito coletivo, ou seja, uma palavra que ela se refere a uma grande quantidade, a um grupo, tá? Então, o que é que a gramática diz sobre o sujeito coletivo, tá? A gramática vai dizer que quando o sujeito ele for representado por uma dessas palavras, bando, grupo, pessoal ou turma, o verbo vai ficar no singular. O que é que eu estou querendo dizer? Quando o sujeito da frase for um sujeito coletivo, mais especificamente uma dessas palavras, o bando, o grupo, o pessoal, a turma, o verbo vai ficar no singular.
Vamos ver alguns exemplos. O pessoal participou dos protestos. Quem é o sujeito? Quem participou dos protestos? O pessoal. O pessoal é o sujeito. Percebam que o sujeito é um coletivo, é um sujeito coletivo. Então, ó, o verbo fica no singular, concordando com o pessoal. A mesma coisa aqui embaixo. Ó. A turma realizou passeata. Percebam que o verbo realizar, ele fica no singular, porque ele está concordando com a turma. Vamos ver outro exemplo. O grupo invadiu a prefeitura. O verbo invadir, ele fica no singular, porque ele concorda com quem? Com o sujeito coletivo, o grupo. Então, tá? Quando o sujeito for um coletivo representado por uma dessas palavras, bando, grupo, pessoal ou turma, o verbo fica no singular, tá? Vamos complicar mais um pouquinho. Essas mesmas palavras, o pessoal, o bando, o grupo, a turma, podem vir acompanhadas de outras palavras no plural. Isso muda alguma coisa? Muda, porque a gramática ela vai dizer, tá? Quando esse sujeito coletivo, o grupo, o pessoal, a turma, aparecerem acompanhados de palavras no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. As duas formas estão corretas. Vamos ver alguns exemplos. Ó. O grupo. Depois da palavra o grupo, tem alguma palavra no plural? Tem, ó, professores. Então, ó, como o sujeito coletivo está vindo acompanhado de uma palavra no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. O grupo invadiu ou então invadiram. As duas formas são aceitas. Vamos ver outro exemplo. A turma de alunos realizou um protesto. A turma, que é o sujeito coletivo, ele está acompanhado de alguma palavra no plural? Está. A turma de quê? De alunos, palavra no plural. Então, ó, são admitidas duas concordâncias, ou no singular ou no plural. A turma de alunos realizou ou realizaram. As duas formas estão corretas. Vamos para a próxima regra. A próxima regra que nós vamos estudar é a regra dos termos partitivos. O que são termos partitivos? Termos partitivos são palavras ou expressões que se referem a uma pequena parte de um todo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ó? A maioria, a maior parte, a grande maior parte, uma porção, tá? Então, o que é que a gramática diz sobre esses termos partitivos? A gramática vai dizer que quando o sujeito for representado por uma dessas expressões, a maioria, a maior parte, a grande maior parte, uma porção, o verbo vai ficar no singular, porque ele vai concordar com essa expressão. Vamos ver aqui esses exemplos. A maioria participou dos protestos. Quem participou dos protestos? A maioria. A maioria é o sujeito. Percebam que o sujeito ele está representado por uma expressão partitiva. Então, ó, o verbo participar fica no singular porque ele concorda com a maioria. Vamos ver outro exemplo. A maior parte realizou passeata. Quem realizou passeata? A maior parte. Então, o verbo realizar fica no singular porque ele concorda com a maior parte. Vamos complicar mais um pouquinho? O que é que a gramática diz? A gramática vai dizer que quando essas expressões partitivas, a maioria, a maior parte, a grande maior parte, aparecer acompanhada de uma palavra no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. As duas formas são aceitas. Vamos ver alguns exemplos. A maioria dos alunos participou dos protestos. A maioria. Após a maioria, tem alguma palavra no plural? Tem. Alunos. Então, se após a palavra maioria tem uma palavra no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. As duas formas são aceitas. A maioria dos alunos participou ou participaram. As duas formas estão corretas.
A maior parte dos professores realizou greve. Após a expressão a maior parte, tem alguma expressão no plural? Tem. A maior parte dos professores. Então, como essa expressão a maior parte vem acompanhada de outra palavra, de uma palavra no plural, são aceitas duas concordâncias. A maior parte dos professores realizou ou realizaram. As duas formas estão corretas. Vamos realizar algumas atividades. Na aula de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu trouxe algumas questões de interpretação de texto para nós realizarmos, tá? Percebam essa imagem, tá? Que imagem é essa? Olha o que ela diz. Álcool em gel, R$30, preciso de um terceiro emprego. Então, essa imagem, ela traz o quê? Ela traz a imagem de uma personagem, né? Da série Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série bastante conhecida, né? Eu acredito que a grande maior parte das pessoas conhece, né? Que é justamente o pai da personagem principal, ou seja, o pai do Chris, né? E é uma personagem que é conhecida, né? Por ser uma pessoa bem pirangueira, uma pessoa bem econômica, né? E ele diz, ó, álcool em gel, R$30, preciso de um terceiro emprego. Ou seja, se o álcool em gel está a R$30, isso significa que esse álcool em gel está muito caro. Então, nós podemos subentender, entender que essa imagem, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma crítica. Ela está fazendo uma reclamação, um protesto sobre esse preço do álcool em gel que está muito caro. Então, a questão, ela pergunta. Questão 1. A imagem ao lado é um exemplar do gênero. Esse gênero que está aqui, qual é esse gênero? É um anúncio? É uma carta? É um e-mail? É uma tirinha? Não, é um meme. É um meme que é um gênero muito comum, com o qual nós nos deparamos constantemente no nosso dia a dia, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá? Então, os memes têm essa característica de mostrar uma determinada situação e, em alguns casos, um problema através do cômico, do humor, ou seja, eles vão demonstrar um determinado problema através do divertido e do engraçado. É o que acontece nesse gênero, tá? Ele trata de um problema que é esse aumento excessivo do álcool em gel, mas de forma engraçada, de forma divertida. Próxima questão. Questão 2. Sobre o gênero anterior, ou seja, o gênero meme, identifique a alternativa incorreta. Ou seja, a questão ela não quer a alternativa verdadeira, mas ela quer a alternativa falsa. O meme anterior faz uma reclamação ou um protesto sobre o aumento excessivo do preço do álcool em gel verdadeiro. Mesmo que seja de forma engraçada e divertida, aquele meme faz uma crítica, uma reclamação ao preço do álcool gel, tá? Os memes mostram uma situação do dia a dia através do humor, do engraçado e do divertido, verdadeiro, tá? Mas a questão ela não quer a verdadeira, ela quer a afirmação falsa. Letra C. O meme anterior tem como objetivo estimular as pessoas a usarem o álcool em gel no combate ao Covid-19? Falso. O objetivo daquele meme é criticar, é reclamar, é protestar sobre o preço do álcool em gel, que está muito alto. Próxima imagem. Também é um meme e tem uma vaquinha na porta de uma casa que ela está de máscara. Nós podemos perceber que ela faz referência a quê? A pandemia e a quarentena social. E a vaquinha diz o seguinte: se quiserem leite, venham buscar. Eu não saio de casa. Então, qual é o objetivo dessa imagem, tá? Qual é o objetivo desse texto, tá? Letra A, estimular as pessoas a saírem das suas casas. Vocês acham que quando ela diz, se quiserem leite, venham buscar, eu não saio de casa, ela está dizendo para as pessoas saírem? Não, é falso. Divulgar um produto? Também não. Incentivar as pessoas a ficarem nas suas casas? Verdadeiro, tá certo? Esse texto ele tem um objetivo de estimular, incentivar as pessoas a ficarem nas suas casas. Se até mesmo a vaquinha está ficando na sua casa,
por que que nós também não podemos ficar? Então, a resposta verdadeira é a letra C. Próxima questão. Marque a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal nas frases abaixo. Então, vamos lá. As frases ela tem duas opções e nós vamos verificar se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Vamos lá. As lágrimas das vítimas. Comove ou comovem? Primeiramente, o sujeito está no singular ou está no plural? Quem comove as lágrimas da vítima? As lágrimas da vítima é o sujeito. Está no singular ou está no plural? Está no plural. As lágrimas das vítimas. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, é a opção, ó, comovem. As lágrimas das vítimas comovem. Letra B. Desculpa. O resultado da entrevista revelaram ou revelou. Percebam, o resultado da entrevista é o sujeito. Esse sujeito está no singular ou está no plural? Ele está no singular. Então, se o sujeito da frase está no singular, o verbo também fica no singular. Então, ó, o resultado da entrevista revelou. Eu marco aqui o X na opção revelou. O verbo fica no singular. Vamos continuar. O consumo de álcool causa ou causam? Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é quem? O consumo de álcool. O consumo de álcool está no singular ou está no plural? Ele está no singular. Então, se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Então, ó, o consumo de álcool causa. O verbo fica no singular. Então, eu marco a lacuna do verbo no singular. Letra D. Faltam ou faltam oportunidades. Quem é o sujeito da frase? Quem falta? Oportunidades. Então, oportunidades é o sujeito da frase. Sujeito está no singular ou está no plural? Está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, ó, faltam oportunidades. Eu marco o xizinho aqui, ó, na opção faltam. Letra E. Os resultados das pesquisas mostra ou mostram? Primeiramente, quem é o sujeito da frase? Sujeito da frase, ó, os resultados das pesquisas. Sujeito está no singular ou está no plural? Sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Então, ó, os resultados das pesquisas mostram. O verbo vai para o plural concordando com o sujeito. Letra F, o bando. Lembram da regra do sujeito coletivo? Quando a gente se depara com o sujeito coletivo, o bando, a turma, o pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar se após esse sujeito coletivo vem alguma palavra no plural. Se não aparecer nenhuma palavra no plural, o verbo fica no singular. Se depois do sujeito coletivo aparecer alguma expressão no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. Vamos aqui nessa frase. O bando. Depois de o bando, aparece alguma palavra no plural? Não, não aparece. Então, o verbo fica no singular. O bando chegou. Eu marco a opção chegou. Aqui, letra G. A regra dos termos partitivos é a mesma coisa. Nós vamos observar se depois dessas expressões a maioria, a maior parte, a grande maior parte, aparece alguma palavra no plural. Se não aparecer nenhuma palavra no plural, o verbo fica no singular. Se aparecer alguma palavra no plural, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. As duas formas estão aceitas, são aceitas. Letra G, a maioria. Depois de a maioria, tem alguma expressão no plural? Não, não tem. Então, o verbo fica no singular. A maioria fugiu. Tá? Vamos para a próxima frase. Letra H. A maioria dos alunos. Depois da expressão partitiva, a maioria, aparece alguma expressão no plural? Aparece. A maioria dos alunos. Então, são aceitas duas concordâncias. A maioria dos alunos reprovou ou reprovaram. As duas formas
estão corretas e são aceitas. A mesma coisa aqui, ó, letra I, sujeito coletivo, o bando. Depois da palavra o bando, aparece alguma expressão no plural? Aparece, tá? Marginais. Então, são aceitas duas concordâncias, ou no plural ou no singular, tá? Então, ó, o bando de marginais fugiu ou fugiram. As duas formas estão corretas e são aceitas. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Na aula da próxima semana, nós vamos continuar trabalhando outras regras de concordância. Até a aula da próxima semana.